grandes gestores de bolsa ficam sempre analisando o balanço e analisando os mínimos detalhes das ações para saber em qual eles vão investir. E claro, para tentar decidir qual vai ser aquela que mais vai subir. Mas e você, investidor? É essa estratégia que você tem que usar? Vamos falar sobre isso. Quando você vai montar a sua carteira de investimentos em ações, tem duas estratégias que você pode usar. A primeira é essa dos grandes gestores. É estudar todas as ações no detalhe, nos mínimos detalhes, e aí tentar descobrir qual é aquela ação que mais vai se beneficiar, que mais vai crescer, que mais vai aumentar o lucro, né? Tentar acertar aquela mosca branca que vai te dar um retorno muito agressivo. E claro, como é muito difícil acertar qual vai ser essa ação, eles montam uma carteira com as 10 melhores, na opinião deles, de qual, né, realmente vai se dar bem, quais vão se dar bem naquele determinado período. E essa estratégia no longo prazo é super vencedora. As ações, elas tendem a render mais do que a renda fixa. No Brasil, isso é um pouco mais complicado, né? Principalmente quando a gente está num ciclo de taxa de juros muito alta. A renda fixa tende a performar melhor do que a bolsa, mas essa carteira de melhores ações e tal, ela tende a performar muito bem no longo prazo. Por outro lado, você pode ter momentos muito longos de performance muito ruim dos fundos de bolsa. Como, por exemplo, a gente teve em 2021, 2022, 2023, 2024, né? Ficamos 4 anos aí praticamente com a bolsa muito baixa, andando de lado, sem rentabilidade. E aí os fundos de bolsa, aqueles que ficam sempre comprados nas melhores teses, acabaram performando muito mal e sofrendo muito resgate. E aí muita gente me pergunta, né? Então qual estratégia que eu uso para os meus investimentos? Tento acertar a mosca branca? Como é que eu faço? E a estratégia que eu mais gosto e vou compartilhar com vocês agora é a estratégia da correnteza. Eu acho que a estratégia da correnteza é mais eficiente na gestão do seu patrimônio e eu vou explicar por quê. E qual é a estratégia da correnteza? É você virar o seu barco exatamente a favor da correnteza. Então, se você está navegando a favor da correnteza, você não precisa do melhor barco, da melhor pá, nem precisa ser o melhor remador. Você só se posiciona a favor da correnteza e você simplesmente vai. Se você está navegando contra a correnteza, aí sim, você precisa ser o melhor remador, ter o melhor barco, a melhor pá, o melhor treinador. E mesmo assim, muitas vezes você vai para trás. E nos investimentos, como é que eu posiciono o meu barco, a minha carteira de investimentos a favor da correnteza? Através do cenário macroeconômico. Então, olhando o cenário macroeconômico, você consegue reconhecer os ciclos econômicos. Se eu estou num ciclo de expansão ou se eu estou num ciclo de contração, de crise. Num ciclo de crise, a economia vai para baixo. Os investidores ficam pessimistas, a bolsa cai. E mesmo aquelas ações que são muito boas, caem na bolsa, às vezes 80%, 90%. Não porque elas são ruins ou porque o resultado piorou, às vezes inclusive o resultado melhorou. Mas o pessimismo é tão grande em torno da bolsa que os investidores saem vendendo simplesmente seus ativos. Os fundos de bolsa, por exemplo, os gestores de fundos de bolsa sofrem muitos resgates de clientes que não estão satisfeitos com a performance. E aí eles são obrigados a ir ao mercado e vender as suas ações, fazendo com que o preço da bolsa caia ainda mais. Esses ciclos influenciam muito o seu investimento e fazem com que mesmo os melhores gestores acabem dando um grande prejuízo. Então, quando você posiciona o seu barco, a sua carteira de investimentos a favor da correnteza e deixa para ter uma grande posição de bolsa, quando a bolsa está barata e as perspectivas são muito positivas, você está equalizando aí a direção do seu barco e pegando uma onda muito positiva. Quando você pega uma onda muito positiva, você não precisa ser o melhor remador. A bolsa em geral vai subir e até mesmo aquelas ações que não são as melhores da bolsa vão performar muito bem e vão te dar
muita alegria. Eu vou mostrar para vocês então esses dois cenários, esses dois períodos de alta e queda da bolsa, para vocês terem uma noção mais quantitativa do que eu estou falando. Esse período aqui, esse primeiro período, é o período A, que eu chamei ele de A, que é o super ciclo de commodities. Então era uma onda muito positiva para o Brasil, porque as commodities, os termos de troca brasileiros melhoraram muito, as commodities que a gente vendia valorizaram muito de preço e com isso a gente conseguiu aumentar bastante o crescimento, nosso câmbio valorizou, a bolsa subiu pra caramba, né? Então neste período de 2002 a começo de 2008, a bolsa subiu 741%. Isso nominal, não é 741 do CDI, é 741%, tá? Que dá um retorno médio anualizado de 45%. Olha só que bizarro. Quem investiu R$1 milhão em 2002 na bolsa como um todo, no índice como um todo, pegou de volta 7,5 milhões quase de reais. Foi um dos maiores ciclos de alta da bolsa que a gente já teve na nossa história. E peguei também depois o ciclo B. O ciclo B é desde o pico do ciclo A até, grosso modo, 2015, 2016, quando a gente teve o impeachment. Então, a gente pegou aqui crise da subprime, a bolsa caiu bastante, depois voltou, mas o governo começou a gastar demais, as taxas de juros subiram pra caramba, o mercado entrou numa crise, uma aversão ao risco muito grande e as ações da bolsa caíram bastante. Então eu quero mostrar para vocês aqui o que aconteceu no período A e no período B. No período A, se você pegar as 10 melhores ações do Ibovespa, você vai ter rendido, em média, 2.500%. Olha que loucura! A bolsa como um todo, nesse período aqui que eu peguei, rendeu em torno de 570%, só que as 10 melhores ações renderam 2.500%. Quando você compara isso com o CDI, que foi 141% do período, você tem um retorno de 1.800% do CDI. Isso assim, não tem CDB que lhe pague, tá? Não tem CDB que lhe pague. Pode ser de banco quebrado, pode ser fila do FGC, mas não vai te pagar 1.800% CDI, tá? Isso as 10 melhores ações. Imagina que você é o melhor remador, né? E você acertou exatamente as 10 melhores ações. Então, assim, foi uma performance estelar, né? Foi uma performance realmente muito relevante. Mas mesmo se você não acertou as 10 melhores ações, se você nem quis escolher a melhor ação, você rendeu já de 5 a 6 vezes o valor do CDI, né? De 500 a 600% do CDI, só por não ter escolhido nenhuma ação e decidido ir com a galera, né? Ir na onda e simplesmente voltar o seu barco a essa correnteza do super ciclo de commodities. Então, se você quis ser o melhor remador, você rendeu, grosso modo, 1.800% do CDI. Se você não ligou para escolher a ação, você simplesmente foi com o Ibovespa, você rendeu aí de 500 a 600% do CDI. Ambos os retornos são maravilhosos, né? Agora vamos ver o cenário ruim. Se você é o pior remador, se você realmente é muito ruim em escolher as melhores ações e você escolheu as 10 piores ações. Se você escolheu as 10 piores ações, você perdeu, em média, 20% do seu patrimônio. Então, quase nada, 20% é uma queda que todo mundo aguenta, mas ainda mais investindo em bolsa, que é um negócio volátil. Então, se você foi o pior analista da história e escolheu aí as piores ações, você rendeu 20%, que digamos assim, que não é tão ruim assim, né? 20% negativo, não é tão ruim assim. Você não saiu fora do jogo, você ainda continuou lá no jogo do seu patrimônio, não teve nada demais. Agora vamos fazer a mesma comparação com o período B, que foi aquele período de crise econômica, aumento de taxa de juros, aumento de aversão ao risco, inflação, né, terrível
para a economia, então um ciclo ruim, uma correnteza que levava você para trás. Nesse período, o CDI foi mais ou menos 114%, mas se você foi o melhor remador, tinha o melhor barco e tudo mais, você rendeu 360% e, portanto, 315% do CDI. Então, você rendeu 3 vezes o CDI se você foi o melhor remador. Se você decidiu nem olhar para as ações que você investiu no índice, você teve uma rentabilidade média negativa de 37%. Então, uma rentabilidade bem ruim. Ou seja, nesse cenário, você realmente precisava ser o melhor remador, com o melhor barco, com o melhor tudo. Senão, você rendeu menos 37%, quase menos 40%. Quer dizer, tomou um belo hit em não escolher as melhores ações. E se, por outro lado, você era o pior analista do mercado, escolheu as 10 piores ações, você perdeu 80% do seu patrimônio. Então, 80% saiu completamente fora do jogo, né? Aquele hit que você nunca mais recupera. E o que eu quero mostrar aqui? Que uma das formas de você investir, que os gestores profissionais tentam fazer, é exatamente ser o melhor remador e acertar as 10 ações que mais vão subir. Mas a gente sabe que isso é muito difícil, né? A gente sabe que nem sempre a gente consegue, às vezes a gente escolhe uma ação que a gente acha que vai muito bem, mas por algum motivo tem algum revés, por exemplo, a Vale teve Brumadinho, são coisas que você não controla também, ou então mudou a governança, enfim, são coisas que acontecem no dia a dia de uma empresa e nem sempre você acerta as 10 melhores ações. Então esse jogo de acertar as 10 melhores é um jogo, primeiro, para profissional, né, para aquele que realmente vai ficar lá se debruçando sobre os mínimos detalhes da empresa, vai passar o dia inteiro fazendo isso e mesmo assim para ele é muito difícil. E é um jogo que a probabilidade de errar é muito alta, né? Mas é o jogo que os fundos de ações jogam. O segundo jogo, que é o jogo da correnteza que eu falei para vocês, é exatamente se posicionar naqueles cenários onde a correnteza está a favor da bolsa. E nesse caso, você não precisa ser o melhor remador. Essa que é a diferença. Você, com investimento médio, seja no índice, ou seja aí na média das ações mesmo, ou então lá naquele segundo quartil, não no primeiro, no top, no segundo quartil, você já é muito feliz. Só de você evitar as 10 piores ações, você já sai muito na frente e aumenta em 5 vezes o seu patrimônio. Então, a diferença entre você remar a favor da maré e contra a maré é gigantesca. Você remando contra a maré e você errando as ações, você sai completamente do jogo, né? Então, eu acho que é muito mais fácil o jogo da maré, o jogo de você entrar a favor da correnteza, porque daí você não precisa ser o melhor remador. Os fundos de bolsa vão sempre, independente do cenário, tentarem ser o melhor remador. Às vezes eles vão acertar e vão muito bem, às vezes eles vão muito mal, né? Porque a maré está contra, não necessariamente porque eles são ruins. Mas se você, horas, tiver mais bolsa num cenário melhor e menos bolsa quando a maré está contra, o equilíbrio, o balanço do seu patrimônio vai estar muito mais saudável e você vai ter mais retorno, só que com risco muito mais controlado, porque nas épocas de crise você diminui bastante a sua posição de ações. Deu para entender? Ah, Marília, mas como é que eu faço para saber onde é que eu estou no ciclo econômico, onde é que está a maré, né? Porque isso aí também é difícil, né? Você saber onde está a maré. Será que é tão difícil quanto saber quais as 10 melhores ações da bolsa? E eu acho que não. E aqui nesse livro eu descrevo exatamente isso. No Renda Fixa Mãe da Bolsa, eu mostro exatamente esse caso que eu falei, né? De como você investir a favor da maré, contra a maré, escolher um ciclo de melhora econômica e ensino também nos outros capítulos como você perceber para onde está indo o cenário macroeconômico. Cisnes negros acontecem como uma pandemia, alguma coisa assim que você não pode controlar? Com certeza acontecem, mas no geral as variáveis macroeconômicas elas seguem sim um padrão,
né, umas regrinhas, é como se fosse a gravidade das variáveis macroeconômicas. É claro que se você pega um evento específico, um cisne negro, não vai seguir as variáveis, mas no geral segue sim, e dá para você perceber, né, ciclos de longo prazo e se posicionar a favor e contra a maré. Então, nesse livro eu explico tudo isso para vocês e convido vocês, inclusive, a fazer o download gratuito desse livro, que tem num link aqui embaixo. Para quem quiser o livro físico, ele já está sendo vendido nas principais livrarias. Marília, e se eu combinar as duas estratégias? Eu tanto tentar estar mais em bolsa quando o momento macroeconômico é melhor e menos em bolsa quando o momento macroeconômico não é tão bom, e além disso tentar também escolher e selecionar as 10 melhores ações. Pois é exatamente a estratégia que a gente usa aqui no Nord Advisor. Então o Nord Advisor é uma carteira de investimentos que, quando a gente acredita que o cenário é muito positivo, a gente aumenta o percentual em bolsa, e quando a gente acha que o cenário é bem negativo, a gente diminui o percentual em bolsa. E os nossos analistas de ações ficam diariamente escolhendo qual eles acham que são as 10 melhores ações ou as 15 melhores ações daquela economia. Então no Advisor a gente faz os dois trabalhos, né? Tanto de tentar antecipar o cenário, como de tentar escolher as 10 melhores ações, potencializando assim os nossos retornos. E eu acho sim que vale a pena vocês combinarem as duas estratégias. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a semana que vem.